A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título O Avivamento no Novo Testamento. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2023 e já estudamos na lição número 1 sobre o que é o avivamento espiritual, uma lição muito boa. Nós aprendemos sobre avivamento de maneira bem geral. Na lição número 2, falamos sobre avivamento no Antigo Testamento, e agora na lição número 3, o avivamento no Novo Testamento. Um tema muito importante, muito atual, um tema bíblico, um tema que fala com os nossos dias, um tema que fala no coração do povo de Deus. Nós sabemos que Deus, ele quer avivar o seu povo. O avivamento é esse mover de Deus sobrenatural. Deus, ele age no meio do seu povo, fazendo com que o seu povo se arrependa dos pecados, se humilhe diante do Senhor, que o evangelho seja pregado e, de fato, há uma transformação dentro da igreja e uma transformação na sociedade como um todo. Por isso que Deus, ele trabalha com esse mover sobrenatural. A gente observa esse mover dentro das Escrituras e também nos dias atuais. Se você é professor da EBD e quer aprender mais sobre avivamento, eu convido você a assistir essa aula até o final. Seja professor ou aluno da EBD. Nós vamos usar aqui a revista da CPAD. O nosso slide aqui é 100% baseado na revista, então eu vou passar aqui por cada tópico e subtópico, explicando cada detalhe dessa lição para que nós possamos colocar em prática na nossa vida. E se você é professor da EBD e vai ministrar aula na igreja, vai ser também algo muito interessante aqui para você aprender e passar para os seus alunos. Então convido você a acompanhar aqui essa aula, que vai ser com slide, que você pode usar na sua aula. Com o slide pronto, você tem muito mais tempo para estudar a lição. Então, um slide 100% baseado na revista, pronto para ser usado aí com imagem de qualidade. Tudo isso vai te ajudar a chegar na sua aula com um diferencial. Você vai ter tempo para estudar, porque o slide já está pronto. E o slide é de qualidade, porque nós temos experiência na produção de slides. E se você fizer assinatura, vai ter acesso aos slides de adultos, de jovens e alguns bônus, que são slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos de diversos temas. Então acesse o nosso site, ebdenfoco.com, ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp, 94 984 24 4120, e você vai falar conosco e tirar todas as suas dúvidas. Nós fazemos atendimento para tirar dúvidas da lição. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no seu comentário aí, ou perguntar aqui no nosso WhatsApp. E se tiver alguma dúvida com relação ao slide, acesso ao EBD em Foco, também pode enviar no nosso WhatsApp que nós vamos lhe atender. Vamos lá, o textuário da lição que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. João 4,10. A gente está dentro do contexto da conversa de Jesus com a mulher samaritana, algo que a gente vai falar dentro da lição quando falarmos aqui sobre o evangelho de João. Mas aqui a gente já tem algo importante que Jesus está falando, que nós temos que beber da água viva. Essa água é o próprio Cristo. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Essa lição é uma lição que tem um título sobre avivamento, o avivamento do Novo Testamento, mas o conteúdo dela é um conteúdo de panorama. O escritor da revista, ele fez uma abordagem que eu, particularmente, não gostei, porque ele não fala especificamente de alguns avivamentos dentro do Novo Testamento. Eu acredito que ele fez isso porque ele deixou isso para as próximas lições. Então, assim, quando a gente for estudar as próximas lições, a gente vai falar sobre Jesus, sobre Pedro, sobre Estevão. Então a gente vai ter aí alguns detalhes do avivamento no Novo Testamento nas próximas lições. Então, assim, nesta lição, a gente tem aqui sobre um panorama do Novo Testamento, e o que ele colocou aqui na verdade prática está dizendo isso, que a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Então, assim, quando a gente faz esse panorama do Novo Testamento, a gente identifica ali as raízes do verdadeiro avivamento. Eu acredito que essa seja a proposta dessa lição, de acordo com o pastor Linaldo Renovato, que ele escreveu essa lição, falando de cada livro do Novo Testamento, fala dos evangelhos, das cartas, até Apocalipse, e dali a gente vai tirar lições sobre um verdadeiro avivamento espiritual.
A gente tem aqui os objetivos, a leitura bíblica em classe, que se encontra em João 4, de 7 a 15. Essa leitura não é explorada com muitos detalhes dentro da lição. No entanto, se você é professor da EBD e quer fazer uma abordagem um pouco mais bíblica, você pode se prender um pouco mais nesta leitura dentro do tópico 1. A gente vai falar sobre ela mais na frente, mas não se preocupe, porque a lição é bem extensa. Então, se você quiser focar dentro de um tema, vai ter muita coisa aqui para você destacar na sua aula. Vamos lá, nós vamos passar por cada tópico e subtópico. Durante a aula eu vou explicando para você alguns detalhes aí. Então, só lembrando que é um panorama do Novo Testamento. O que nós vamos ver aqui é isso. Falar um pouco de cada livro do Novo Testamento e o que a gente pode tirar de lições para um verdadeiro avivamento. A introdução diz assim: nesta lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Então a gente tem aqui um panorama geral do Novo Testamento e vamos falar desses homens que foram comissionados por Cristo, ou seja, os apóstolos, aqueles que acompanharam os apóstolos e escreveram os livros do Novo Testamento. A gente tem os evangelhos, a gente tem as cartas, a gente tem Apocalipse. Então, assim, todos esses escritores, eles tinham um único objetivo: proclamar a mensagem de boas novas para Israel e para o mundo. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele entregou essa mensagem e deixou esses homens ali com a responsabilidade de transmitir essa mensagem. E o que nós temos hoje é fruto disso, fruto de toda essa transmissão, tudo que eles deixaram escrito para nós hoje, que nós temos como o Novo Testamento. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Então, essa mensagem ela é poderosa. É a mensagem que revela o plano de Deus para a humanidade. O reino de Deus é revelado através da mensagem do Evangelho, e é o que nós vamos estudar a partir de agora, né, no tópico 1, já falando aqui o avivamento nos evangelhos. Antes de continuar aqui, já no tópico 1, quero pedir para você que está me assistindo no YouTube para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aí no vídeo se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, deixe sua participação. Isso não vai custar nada para você e vai ajudar o canal aí a crescer, né? Porque mais pessoas vão receber este conteúdo se você fizer essa pequena ação, né, se inscrevendo no canal, deixa o like, deixe o seu comentário. Vamos lá. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois a sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. O Evangelho de João ele é diferente dos outros 3 evangelhos. Ele é mais direto ao ponto, ele revela logo Jesus como Messias, como Salvador. Jesus, no Evangelho de João, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. É mais explícito essa questão de Jesus se apresentar como Salvador, como Messias enviado por Deus em João do que nos outros evangelhos, porque João conta a intimidade de Jesus com os apóstolos. Ele estava próximo, ele conta mais aquela parte íntima ali. Por isso que a gente já vê logo de cara Jesus ser apresentado ali no Evangelho de João como o Verbo de Deus. Enquanto os outros evangelhos enfatizam o ministério de Jesus fora da Judéia, João enfatiza o ministério de Jesus dentro da Judéia, dentro da região ali próxima de Jerusalém, em Jerusalém. É isso que João faz. Mas vamos lá. O avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí, não consideramos esse evangelho um livro sinótico. Nesse pequeno parágrafo aqui, a gente já tem várias informações. Em relação à data de escrita do evangelho, não há consenso entre os estudiosos, mas acredita-se que ele foi escrito mais para o final ali do primeiro século, o ano 80, o ano 95, e depois que foi escrito Apocalipse. Então, assim, acredita-se mais nesse sentido. E realmente João escreveu depois dos outros. João ele deixou mais para o final. Isso não significa que João não tinha anotações, né, recentes. Tinha sim muitas anotações, mas ele só organizou isso lá na frente, já bem velhinho, foi quando João escreveu esse evangelho. Outra informação aqui é essa questão da abordagem dele ser diferente dos outros evangelistas.
Como eu já havia comentado, João coloca mais a intimidade de Jesus, ele enfatiza o ministério de Jesus na Judéia, em Jerusalém. Ele não é considerado um livro sinótico. O que é um livro sinótico? É que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico vem do grego sunorau, que significa ver junto. Ou seja, eles têm que ser estudados juntos. Mateus, Marcos e Lucas têm que ser lidos juntos. Há um debate sobre quem veio primeiro, se Mateus veio primeiro ou se Marcos veio primeiro. Mas, enfim, eles usaram fontes parecidas, ou quem sabe a mesma fonte, para escrever os seus evangelhos. Já João não. João é totalmente diferente dos outros evangelhos. Quando a gente lê o evangelho de João, tem muita coisa que está em João e não está nos outros. 95% do que está em João pertence somente a João. É isso mesmo, 95% de João você não consegue encontrar em Mateus, Marcos e Lucas. Já quando você lê Mateus e Marcos, você vai ver que tem muita coisa que está em um e também está no outro. Então assim, João é bem específico, é bem característico, tem que ser estudado separado. E é importante nós estudarmos também o Evangelho de João junto com as cartas de João e com o livro de Apocalipse. A linguagem é muito parecida. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Essa história da mulher samaritana não tem nos outros evangelhos, somente em João. Olha só o que diz João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus faz uma afirmação aqui muito forte, uma afirmação muito profunda. E essa mulher, que era samaritana, ou seja, era um povo que era excluído pelos judeus, um povo misto, um povo misturado, um povo que adorava outros deuses, que tinha outro templo. Enfim, o culto deles não era um culto puro, considerado um culto puro pelos judeus ali da Judéia. Então, os samaritanos, eles eram diferentes, eles eram excluídos pelos judeus. O fato dela ser mulher também mostra isso. A mulher naquela época, ela não tinha, assim, voz na sociedade. A mulher realmente, ela era assim excluída também. As mulheres geralmente não tinham acesso à educação. Na verdade, a educação formal, para leitura, aprender outros idiomas e tudo mais, isso era muito restrito. Poucas pessoas eram alfabetizadas naquela época. A grande maioria das pessoas não sabiam ler e escrever. E essa mulher, nessa situação de exclusão, sendo menosprezada, um povo estranho, ela entendeu o evangelho. E João coloca isso aqui para fazer um contraste com um homem judeu entendido da lei, que sabia ler, escrever e tinha, né, um entendimento muito profundo, que era mestre em Israel. Eu acho que você já sabe de quem eu estou falando, de Nicodemos. No capítulo 3, Jesus trata com Nicodemos. No capítulo 4, Jesus trata com a mulher samaritana. No capítulo 3, a gente tem um homem. No capítulo 4, uma mulher. No capítulo 3, um judeu. No capítulo 4, uma samaritana. No capítulo 3, a gente tem alguém da Judéia, que mora ali no centro de adoração a Deus, em Jerusalém. No capítulo 4, a gente tem uma pessoa que mora fora de Jerusalém, uma nação estrangeira, considerada estrangeira. Fazia parte ainda da região, mas já era considerado um povo separado. Mas no capítulo 3, o mestre de Israel não entendeu o evangelho. No capítulo 4, essa mulher excluída entendeu o evangelho. Isso aqui é João mostrando que o evangelho, irmãos, é para toda a humanidade. O evangelho é para aquele que está disposto a mudar de vida. Essa mulher, ao ouvir o evangelho, imediatamente ela aceitou, ela passou a crer, ela já foi na cidade, divulgou para o povo lá: olha, vem ver, tem um homem ali que contou tudo sobre a minha vida. E não é um homem qualquer, é o Messias prometido. E o povo vai, Jesus prega o evangelho. Essa mulher, ela entendeu o evangelho da forma mais simples possível. E ela imediatamente começou a pregar. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Aquela mulher estava escravizada pelo pecado. Jesus falou: olha, tu já tiveste 5 maridos e o que tem não é teu. Ela estava escravizada nessa questão sexual, relacional, enfim. E ela foi liberta disso. Foi isso que Jesus veio fazer.
ele veio preencher o vazio da alma com a salvação, porque os prazeres dessa vida não preenchem o vazio da nossa alma. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente, de acordo com Colossenses capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim, ó, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, e o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. O apóstolo Paulo aqui aos Colossenses, ele vai detalhar sobre o real significado de crer em Jesus como Salvador. Ele vai falar do batismo, que tem esse simbolismo de morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida, e nós, quando cremos em Jesus, morremos para o pecado, morremos, e somos vivificados para viver com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos para a nossa vida e todos os nossos pecados são perdoados. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Na verdade, assim, a transformação para uma nova vida, ela vai ser o ponto de partida para você viver um real avivamento. E a partir daí que você tem essa transformação, você vai pregar para outras pessoas, assim como aquela mulher samaritana fez. Ela foi levar essa mensagem de libertação para as outras pessoas, para que essas pessoas também pudessem beber dessa água da vida. Tópico 1.2, o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino, o reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. Então, Mateus, ele escreve para os judeus. A linguagem que Mateus usa é uma linguagem muito comum para o povo que realmente seguia toda a tradição judaica, tinha o conhecimento do Antigo Testamento. Ele apresenta Jesus como o Messias, o rei, aquele que veio inaugurar esse reino, reino de Deus, reino dos céus. De acordo com alguns estudiosos, é a mesma coisa. Mateus, ele usa mais reino dos céus do que reino de Deus. Acredita-se que é porque ele queria evitar usar o nome de Deus o tempo todo, porque os judeus tinham essa reverência. Alguns irmãos vão discordar disso aí, mas já tem um vídeo anterior que a gente falou sobre o Sermão do Monte, eu expliquei essa questão de reino de Deus e reino dos céus. Tanto que Lucas e Marcos não fazem essa distinção. Ele usa um ou usa outro, então são expressões intercambiáveis. Mas vamos lá. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Observe que o tempo todo Mateus está falando, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Isso aconteceu para se cumprir o que está escrito. O tempo todo ele está falando isso. Ele está mostrando que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Qual é o verdadeiro avivamento para o mundo? O avivamento é esse da revelação do Messias. Não existe avivamento se nós não falarmos de Cristo. Não existe avivamento se não falarmos da obra da salvação. Não existe avivamento se nós não falarmos de perdão de pecados, do sacrifício que Jesus fez por nós. O povo perdeu por aí o foco do Evangelho, que é falar de Jesus. Mas avivamento tem a ver com o Espírito Santo. Sim, a gente tem que falar do Pai, do Filho e do Espírito. Eles operam juntos em tudo que acontece na humanidade, no universo. Estavam juntos na criação, juntos no plano de salvação, estarão juntos no arrebatamento da igreja, estarão juntos por toda a eternidade. Existe uma união perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que infelizmente não dá aqui para a gente falar sobre Trindade de forma detalhada, mas entenda o seguinte, Pai, Filho e Espírito Santo operam juntos. E quando a gente fala de avivamento, a gente não tem que falar só do Espírito, a gente tem que falar também do Pai e do Filho. Está operando junto. Então, avivamento tem a ver com a Trindade. E não existe nenhum tipo de avivamento se não falarmos de Jesus, da sua obra
realizada por nós, do seu sacrifício e do perdão dos pecados que ele promove por nós. Mateus 4, 14 a 17. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Observe que Mateus ele apresenta Jesus como a luz que vai brilhar entre as trevas. As pessoas estão assentadas nas trevas, não somente na região de Israel, mas de todas as nações, de todo lugar que Jesus chegar. Ele é a luz que brilha nas trevas. 1.3. O avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Jesus é apresentado em Marcos como aquele que veio servir. Se você for ler os evangelhos prestando atenção nos detalhes, vai observar que Marcos ele é tipo um filme de ação. Ele já começa assim com tudo. Jesus já começa realizando milagre, logo no primeiro capítulo já tem ali Jesus agindo e expulsando o demônio. Enfim, Marcos é filme de ação. Já começa apresentando Jesus como esse que veio servir da melhor maneira possível. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um dos seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Então Jesus é também o servo sofredor. Jesus é aquele que veio sofrer no nosso lugar. Ele se coloca no nosso lugar. Se alguém fala assim, estou sendo humilhado no meu trabalho, Jesus foi muito mais humilhado do que isso. Se alguém fala, estou sendo excluído e humilhado na minha família, Jesus teve um nível de exclusão e de humilhação na família muito maior do que você pode imaginar. Então ele passou por tudo o que nós passamos. Tudo, tudo. Jesus, ele foi servo, ele dá esse exemplo de serviço. Então olhe para Cristo que você vai aprender com ele. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Assim, nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Ou seja, Jesus é o servo vencedor. É o servo que venceu, mesmo diante de todas as dificuldades, de toda a perseguição, porque ele veio para fazer isso. Ele veio para servir e ele continua servindo. Um tema pouco comentado é que a encarnação de Jesus foi para sempre, é eterna. Ele subiu aos céus encarnado. Ele ressuscitou no corpo glorificado, ele continua no corpo. Ele continua sendo homem e Deus ao mesmo tempo e vai ser por toda a eternidade. 1.4. O avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. O Lucas usa muito essa expressão e Lucas ele apresenta Jesus ali como aquele que veio de Adão, o homem perfeito, de um homem perfeito que caiu no pecado, até o outro homem perfeito que não pecou. Esse homem perfeito que é Jesus, ele é o nosso Salvador, para sempre o Deus homem. Nenhum outro evangelista relata tão bem a humanidade de Jesus. Então Lucas, ele coloca Jesus realmente como ser humano, uma pessoa comum. Não é que os outros não fazem isso. João faz, Marcos, Mateus. Só que Lucas, ele detalha um pouco mais essa questão da humanidade de Jesus. Jesus é o carpinteiro, Jesus é aquele que come peixe na beira da praia, Jesus é aquele que vai para a sinagoga como qualquer um judeu da sua época, Jesus é aquele que dorme. Tudo bem que lá no barco foi algo extraordinário, né? Mas observe, Jesus está dormindo. Aí um professor de teologia falou uma vez na aula, Deus dorme? Não, mas Jesus dormiu e Jesus é Deus. Então Deus dorme. Não, mas Deus não pode dormir, mas ele dormiu. É claro que são coisas que a gente não consegue resolver, né? São alguns paradoxos que a gente não consegue resolver. Mas aqui está Jesus como homem, encarnado como ser humano, que tem todas as necessidades de um ser humano, dormindo, descansando, tranquilo. Jesus, ele era como nós, ele tinha sede. Quando ele conversou com a mulher samaritana, porque ele estava com sede. Ele pediu água para a mulher, ele não estava só querendo puxar conversa com ela. É claro que ele aproveitou a situação para conversar com aquela mulher, mas Jesus pediu o quê?
água, porque ele estava com sede. Ele é um ser humano. Então, como ser humano, ele tinha sede, ele tinha fome, ele trabalhava, enfim, ele vivia normal. E Lucas enfatiza isso. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores. Essa questão do detalhe do nascimento, alguns detalhes, né, do nascimento de Jesus e dos pastores, dentre outros detalhes, só tem no Evangelho de Lucas. Então, o Evangelho de Lucas, segundo alguns estudiosos, é um dos mais belos livros de todos os tempos. Não somente pela história que Lucas relata, mas a maneira que ele escreve, que ele estrutura essa história, a linguagem que Lucas usa. O grego de Lucas é um grego avançado, um grego bonito, um grego robusto. Enfim, isso é percebido por estudiosos mais avançados. Mas nós, pessoas comuns, conseguimos ler esse evangelho e também desfrutar dessa beleza que ele tem. Histórias singulares. O filho pródigo é exclusivo de Lucas. Você não vai encontrar essa história em outro lugar. O samaritano, a história do samaritano, é exclusivo de Lucas. Se não fosse Lucas, nós não teríamos acesso a essas histórias maravilhosas. Então a gente tem muitos detalhes exclusivos do Evangelho de Lucas e muitas informações importantes quando se fala de avivamento. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo era o avivamento enviado dos céus. Então a gente olha para o Evangelho de Lucas e observa essa ênfase no poder do Espírito na vida de Jesus. A gente vai falar disso na próxima lição, do Espírito Santo atuando na vida de Jesus, mas isso é muito enfatizado dentro do Evangelho de Lucas. Tanto que ele escreve Atos depois, que é uma continuação. Lucas, Atos tem que ser lido junto, né, porque a gente vê aí que tem uma continuação do que Jesus ensinou e continua com a igreja depois no livro de Atos dos Apóstolos. Que é o que a gente vai falar agora no tópico 2, né? O avivamento nos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Olha só, o livro de Atos, ele é um livro que, assim, ele vai muito além de um livro qualquer. Muito além. Porque ele vai contar a história da igreja primitiva e mostrar como que esse evangelho, que é poderoso, que começou ali pequenininho, numa cidade, né, ali somente na Judéia, de repente se espalhou por todo mundo. Se você quer entender o poder do evangelho, leia Atos dos Apóstolos. 2.1. O avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Logo no comecinho, capítulo 1, versículo 5. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Irmãos, esse derramar do Espírito Santo, que acontece logo ali no capítulo 2, que a gente vai falar agora no tópico 2.2, a descida do Espírito Santo, foi algo que marcou a inauguração da igreja, marcou a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, marcou aqui a capacitação dos primeiros apóstolos e discípulos e seguidores de Jesus para a pregação do Evangelho, a ponto de que eles davam a própria vida para divulgar a mensagem do Evangelho. Eles nunca conseguiriam fazer isso se não fosse esse derramar sobrenatural do Espírito sobre a vida deles. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C. pelo profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29 diz assim, ó: e há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. A profecia de Joel, ela se cumpre em Atos 2. E é o que nós vivemos hoje. Nós estamos vivendo nessa época que Deus falou que ia derramar do seu Espírito. E se Ele falou que ia derramar, Ele cumpriu. E Ele continua cumprindo essa profecia, porque ainda estamos vivendo a dispensação da igreja. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Observe que o derramar do Espírito Santo fez com que o povo, né, se voltasse mais para Deus, se humilhasse diante de Deus e pregasse o Evangelho. É o que a gente tem falado desde o começo da revista. E é isso que acontece em um avivamento. A sociedade como um todo foi impactada.
mesmo aquelas pessoas que não se converteram, elas se beneficiaram desse avivamento espiritual que aconteceu na igreja primitiva. Eu quero só abrir um parêntese aqui sobre essa questão do avivamento e o movimento pentecostal. No meu vídeo de destaque da lição 2, eu citei o livro do Frank Ferreira, Avivamento para a Igreja, um excelente livro, inclusive eu quero fazer um vídeo somente sobre ele. Mas é um livro que eu estou usando nessas lições, e um irmão que assistiu o vídeo falou, olha, o Frank ele é cessacionista, ou seja, ele faz parte de uma igreja tradicional que não acredita na atualidade dos dons espirituais da mesma forma que os pentecostais acreditam. Os pentecostais, né, fazem uma defesa de que os dons espirituais são para os dias atuais, o batismo do Espírito Santo se manifesta com línguas estranhas e, enfim, essa coisa que a gente já conhece, diferença entre uma igreja pentecostal e uma igreja mais tradicional, histórica, né, que geralmente são cessacionistas. E, então, enfim, teve essa crítica, né? Então, assim, você está usando um livro de um pregador, de um pastor de uma igreja tradicional histórica para falar de avivamento, isso não faz sentido. Foi mais ou menos, né, essa ideia do comentário, e muitos irmãos pensam dessa forma, inclusive o próprio escritor da revista, ele fala sobre essa questão das igrejas mais tradicionais no seu livro de apoio, logo ali no capítulo 1 do livro de apoio, ele comenta sobre a reforma protestante, que diz que os reformadores não deram ênfase ao Espírito Santo. E, enfim, no meio pentecostal tem esse pensamento, de forma geral, que avivamento é coisa de pentecostal. Avivamento é algo que tem que ter línguas estranhas, que tem que ter, né, todo aquele movimento pentecostal. E eu discordo disso. Avivamento não é algo restrito ao movimento pentecostal. Não é algo restrito. Observe que os grandes avivamentos que aconteceram na humanidade, nem sempre eles estavam relacionados com o movimento pentecostal ou foram liderados por algum pastor pentecostal. Quando a gente fala do avivamento promovido por Jonathan Edwards nos Estados Unidos, Jonathan Edwards foi antes do movimento pentecostal, eu não lembro exatamente a data que ele viveu, mas acho que foi 1700 uns quebrado. Então, assim, ele era um crente tradicional e houve um grande avivamento nos Estados Unidos na época que ele foi pastor. As pessoas se converteram, a sociedade foi transformada. A gente vai lá para a Inglaterra, tem Charles Spurgeon, que também promoveu um grande avivamento, ele não era pentecostal. John Wesley também, um grande pregador, pregava 3 vezes por dia, enfim, fez um grande movimento, um grande avivamento na Inglaterra também de John Wesley. Ele foi muito importante na abolição da escravidão, lutou contra a escravidão e influenciou nesse sentido. Também ele não era pentecostal. Dwight Lyman Moody também não era pentecostal. Enfim, vários avivamentos foram promovidos por Deus e não necessariamente o povo que estava participando era de uma igreja pentecostal. Tanto que o movimento pentecostal foi parte de um avivamento que aconteceu na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Entende? Lá mais na frente, e hoje a gente colhe os frutos desse grande avivamento que aconteceu ali na Rua Azusa. Então, assim, são vários avivamentos diferentes. Então, eu discordo dessa ideia de querer vincular um avivamento a uma igreja pentecostal. Deus pode promover um avivamento na igreja batista tradicional, presbiteriana, não é restrito somente aos crentes pentecostais. A gente tem muito essa ideia de dizer, uma igreja avivada, porque uma igreja pentecostal fala em línguas e tal, mas não necessariamente. Avivamento, de acordo com o que a gente está estudando aqui nessa lição, é o mover de Deus que vai muito além de falar em línguas. Muito além, tá bom? Mas vamos lá. Antes da chegada do Espírito Santo, Nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão. Marcos 16, de 15 a 18, está bem claro lá que eles tinham, né, esse papel de pregar o Evangelho. Vocês vão pregar o Evangelho, é a grande comissão. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa quando foram cheios do Espírito Santo, para executar a grande comissão. Então, a grande comissão, Jesus entregou para eles, e eu acho que eles ficaram preocupados. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai pregar o Evangelho no mundo? Vão perseguir a gente, vão matar a gente, Eles ficaram muito preocupados. Mas, quando eles receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, aí sim eles entenderam como que eles teriam poder para realizar essa grande comissão. Então, para pregar o Evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto. Tem um pastor chamado William Carey, na verdade foi um grande missionário, ele é chamado de o pai das missões modernas,
William Carey, ele participou de um grande avivamento na Inglaterra e ele sentiu o desejo de pregar na Índia. Muita gente falou, não tem necessidade e tal. Não, eu vou para a Índia. Eu recebi esse chamado, eu quero pregar na Índia. E ele foi para a Índia e nunca mais voltou. Ele fez um grande movimento. Então, assim, ele foi o fruto de um grande avivamento e recebeu essa missão de Deus de pregar o evangelho na Índia. E lá ele impactou a sociedade de forma geral. Porque lá na Índia, um exemplo só que eu vou dar aqui. Havia uma tradição, um costume deles de queimar o corpo do morto. A pessoa morria, o homem morria, por exemplo, ele era queimado. Mas a viúva era queimada junto. Porque eles, enfim, tinham essa tradição, porque assim, a mulher vai ficar sozinha, vai ficar passando fome e tal, ela vai ser queimada junto. Olha só que crueldade. E por muitos anos, milhares de anos, quem sabe, centenas ou milhares de anos, aquela sociedade fez aquilo. E quando William Carey chegou lá, ele falou, ei, isso está errado. Isso vai contra os princípios do evangelho. E esse costume acabou. Depois veio direitos humanos e tal. Quando direitos humanos chegou, irmão, o evangelho já tinha mudado aquilo. O evangelho já tinha transformado aquela sociedade. Então, assim, o evangelho, a pregação do evangelho, como resultado de um verdadeiro avivamento, vai transformar a sociedade ao seu redor. E o William Carey fez isso naquela sociedade. Só dei um exemplo. Tem inúmeros exemplos de transformação da sociedade por meio de algum avivamento. O outro exemplo que eu citei aqui, foi bem rápido, foi sobre a questão da escravidão, que também teve influência de crentes que aboliram a escravidão. Vamos lá. Tópico 3, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. 3.1, nas epístolas paulinas. Irmãos, é muito conteúdo, é muito denso, tá? É muito denso. A gente está falando aqui de praticamente todos os livros do Novo Testamento, então é muita coisa. Vamos lá. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios, 2 Timóteo 1:11. Olha só, Paulo, todo mundo já conhece a história dele, inclusive tivemos uma revista somente sobre o apóstolo Paulo. Ele era uma pessoa que perseguia a igreja, mas ele foi alcançado pelo evangelho e se tornou esse grande pregador. E pregador dos gentios. Ele se sentiu nessa obrigação de levar o evangelho além do território da Judéia, além dos judeus. Então Paulo saiu pelas cidades fora da Judéia. É claro que quando ele chegava na cidade, ele procurava uma sinagoga, porque ele via ali como um ponto de partida para pregar o evangelho. A sinagoga era a reunião dos judeus. Teve cidades que ele chegou que não tinha sinagoga, então ele foi para o meio do povo. Lá em Atenas ele procurou o povo que estava adorando ao Deus desconhecido, e falou, olha, vocês estão adorando Deus desconhecido? Aí ele pegou aquilo como ponto de partida para ele introduzir o verdadeiro evangelho, e ali as pessoas foram se convertendo. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Ele mandou as cartas não somente para igrejas, mas para algumas pessoas, como a gente sabe, Tito, Timóteo. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, que está em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui foi um tema muito falado por Paulo. Paulo falou bastante dessa questão da justificação pela fé, porque muitos judeus na época estavam querendo ser salvos pela lei. Paulo vai bater de frente com isso. Então, a salvação veio pela fé em Cristo Jesus. A salvação em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses, como a gente tem aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, fala assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É um tema muito importante que Paulo trata na carta aos Tessalonicenses, o advento da alegria dos salvos em Filipenses. Filipenses, ele está falando o tempo todo de alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. A carta de Paulo aos Filipenses foi uma carta que ele escreveu em prisão. Paulo estava preso e ele está falando para o povo se alegrar, se regozijar. É uma das cartas mais belas que tem do apóstolo Paulo. Recomendo você ler Filipenses, principalmente se você estiver passando por um momento de aflição, dificuldade. Ao ler essa carta, você vai observar o quê? Um preso, alguém que está preso, mas que está falando para nós nos alegrarmos no Senhor. Todavia, e especialmente vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, mas enchei-vos do Espírito. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Encher do Espírito é o que todo crente tem que fazer, irmãos.
todos nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo. Sendo cheios do Espírito Santo, Deus vai promover um grande avivamento e nós vamos pregar o Evangelho. Mas nós temos que ser cheios do Espírito. 3.2. Nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectivas avivalistas. Elas revelam princípios que dão suporte à vida cristã, à verdadeira vida cristã. O escritor da revista coloca aqui aparentemente sem perspectivas avivalistas. Eu acho que isso é meio controverso, né? Porque se a gente for observar o que é um verdadeiro avivamento, ele resulta em um comportamento prático na vida cristã. Então, é disso que essas epístolas tratam. Então, essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé, da salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. Tudo isso a gente vai encontrar lendo Tiago, lendo Hebreus, lendo as cartas de Pedro, de João. São as epístolas gerais, universais, né? Diferente das cartas de Paulo, que foram escritas para pessoas específicas, para uma igreja específica. Essas outras epístolas, elas foram escritas para o povo de Deus de maneira bem geral mesmo. E a gente encontra aqui ensinamentos muito profundos da vida cristã verdadeira. A carta de Tiago, por exemplo, fala da importância das obras. Não que salvação seja por obras, mas que quem é salvo de verdade e tem uma fé verdadeira vai revelar isso através de boas obras. Então esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. É isso que é uma vida cristã avivada. Uma vida cristã que coloca tudo que Jesus ensinou em prática. 3.3, no livro de Apocalipse. Vamos falar agora de Apocalipse e, claro, de maneira geral, sobre escatologia, né? O último livro da Bíblia, que foi escrito por volta do ano 90, 96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito do fim dos tempos. A revelação do Cristo glorificado, Apocalipse 1:1. A revelação de coisas passadas, como está escrito ali no versículo 19 do capítulo 1 de Apocalipse. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. João recebe a revelação do passado, do presente e do futuro em Apocalipse. A revelação de coisas em relação à igreja. Capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós temos ali a carta às igrejas da Ásia. Irmãos, essas cartas são maravilhosas. Eu já ministrei aqui na igreja uma série de estudos sobre essas cartas, inclusive os sermões completos dessas cartas nós temos no EBD em Foco. Quem é assinante do EBD em Foco tem acesso a mais de 40 sermões e tem lá no EBD em Foco sermões das cartas às igrejas da Ásia. São 8 sermões, um de introdução e depois um para cada igreja, que fala com a igreja atual. É muito importante nós pregarmos isso nas igrejas do dia de hoje. Em relação às nações, revelações importantes para todos os povos, que tem Apocalipse, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões e as bodas do Cordeiro. Então o livro de Apocalipse é um livro maravilhoso. Nós não devemos nos assustar com Apocalipse, mas nós devemos buscar conhecimento profundo de Apocalipse. Aqui no EBD em Foco a gente tem um conteúdo sobre Apocalipse no curso básico de teologia, falamos bastante de escatologia e eu vou fazer uma live esse mês ou mês que vem sobre Apocalipse, para nós estudarmos mais esse livro maravilhoso, tá bom? Então convido você a acompanhar o EBD em Foco, que sempre temos novidades, e aprender sobre Apocalipse é algo muito bom. Tem gente que não gosta de pregar em Apocalipse, porque tem medo. Não, a gente não tem que ter medo, a gente tem que estudar, se aprofundar, para que nós possamos realmente ensinar o verdadeiro significado desse livro. Continuando aqui, fala assim, ó, depois de 7 anos em que haverá a grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Observe que, logo no começo de Apocalipse, Jesus já é apresentado como esse que se manifesta de forma poderosa, e todo olho o verá. Irmãos, essa aula aqui não é uma aula sobre escatologia, não dá para a gente se aprofundar nesses detalhes. Se você ficou interessado em saber sobre isso, no EBD em Foco nós temos um conteúdo de escatologia. Esse aqui, cada tema desse aqui é uma aula de 40 minutos ou mais. Tá? Cada tema desse aqui. A gente tem tudo isso dentro do EBD em Foco. Aula sobre escatologia totalmente gratuita. Tá? Se você quiser o slide, tem também para quem é assinante. Então, assim, é um conteúdo muito profundo. Tá? E por fim, né, depois da grande tribulação, Jesus vem em glória, que, como a gente viu aqui, Apocalipse 1:7,
e inaugura o reino milenial. E nós vamos reinar com Cristo aqui na Terra, por 1000 anos. E depois de tudo isso é que vai ter a consumação final. Depois de tudo isso é que tem, né, o grande trono branco, o julgamento, condenação dos ímpios, e os salvos vão viver para sempre no novo céu e na nova terra. Tá bom? Então, assim, é um tema muito profundo, um tema bem complexo também, que a gente precisa dar com detalhes, mas Apocalipse traz sobre isso. Tá? O livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 10, fala sobre o milênio. É uma passagem muito importante que alguns estudiosos gostam de espiritualizar, falar que já estamos no milênio, e já estamos vivendo o milênio, a época da igreja, mas nós entendemos o milênio como algo literal, é algo que vai acontecer literalmente, a gente espera isso, a gente crê nisso. Tá? Então, assim, nós da Assembleia de Deus, segundo a escatologia que nós seguimos, acreditamos no milênio literal. Chegamos na nossa conclusão. Bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Então, assim, a gente tem em mãos a revelação de Deus, escrita. E essa revelação, de acordo com o que temos aqui no Novo Testamento, é a mensagem de salvação para a humanidade. É através dessa mensagem de salvação que nós vamos, né, ter aí a base para um verdadeiro avivamento. E como a gente tem falado sobre avivamento nas aulas anteriores, nós temos que orar, nós temos que buscar, nos arrepender dos nossos pecados e pregar o Evangelho, promover uma transformação na sociedade como um todo. E nós temos tudo isso ensinado no Novo Testamento, nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas gerais e, por último, o livro de Apocalipse. Tudo o que está escrito é para a nossa vida, para colocarmos em prática e, claro, tudo ali tem a base para um verdadeiro avivamento. Amém? Então eu chego aqui no final da aula. A gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide na sua igreja. E se você é professor da IBD e quer usar o slide, acesse o nosso site ibdenfoco.com. Aqui tem a foto aqui de alguns irmãos que têm usado o slide aí, o pessoal tem enviado para a gente aí as fotos, né? Se você não mandou ainda, manda as fotos. A gente está divulgando nas nossas redes sociais, colocamos alguns aqui no slide. E acesse o nosso site ibdenfoco.com. Lá você vai encontrar todo o conteúdo que você precisa para ministrar uma aula de excelência na IBD. Tem o nosso WhatsApp também que você pode entrar em contato. Na descrição do vídeo tem todas as informações para você, né, entender mais aí sobre a questão do slide, né? Slide de adultos, de jovens, né, slide de escatologia, enfim, você vai se aprofundar muito dentro do IBD em Foco. Nós damos todo esse suporte. Então, tudo que nós falamos aqui nessa aula, você consegue ter algo muito mais profundo dentro do IBD em Foco e você vai ministrar uma aula de excelência. Então, na plataforma IBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.